Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos começando mais um Wake Up Podcast. Eu sou o Walter. Do meu lado, o mascote dos mascotes, Caco. Boa noite, pessoal. Comandando a parafernália por trás das câmeras, Vinícius Guedes. E aqui ao meu lado temos o nosso... Eu vou falar mais uma vez. Ele não gosta, mas eu vou falar. Temos o nosso professor Xavier, Yuri Ximenes. E aí, galera, tô aqui de volta. Com o pé ainda não tá bom, né? Mas tá aqui pra cima, o máximo possível. Mas hoje eu tive que vir. Porque quem tá aqui hoje, Walter? O nosso convidado, nosso último convidado da temporada 2021, o professor Alexandre Paixão, senhoras e senhores. Aê! Obrigado aí pelo convite, né? Eu sempre gosto de estar participando dessas novidades, dessas interações todas, porque é o que movimenta o mundo, né? A gente vai se comunicando e a comunicação a gente sabe que é o elemento de tudo. É isso. Então é um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente atenda o máximo possível aí da curiosidade da galera. Com certeza vai ter muita curiosidade, principalmente pela minha parte, que aqui o professor Alexandre Paixão tem uma mentoria, né, voltada para quem quer empreender, é professor, tanto que ele é meu professor de universidade. E quando eu tive ali, quem a gente vai chamar ou não? A gente tem que chamar aquele meu professor aqui nas aulas. Poxa, eu via que a gente estava tendo ali a aula da matéria, tinha um momentinho ali, falava sobre carreira, sobre cursos que a gente tinha que ter. E era um momento difícil, né? Tudo digital, Exatamente. Apesar de ser ao vivo, muito complexo, o distanciamento realmente é algo que foi um impacto, faz muita né? diferença. Sim. Mas a gente sobreviveu. Sim, mas, poxa, era uma aula que digital é mais complicado. Sim, né? A gente, às vezes, perde ali o foco. Dá dispersada. Exato, mas admito, puxando o saco, mas é uma aula que me prendia a atenção, porque eu aprendi a matéria para o meu curso de engenharia de produção, mas, ao mesmo tempo, eu consegui ali falar sobre carreira, sobre cursos que eu gosto muito e, principalmente, sobre um tema que é um que eu gosto muito, que é empreendedorismo. Isso. Essa é uma relação que muita gente tem dificuldade, né? Primeiro, eu tive a minha dificuldade quando aluno na universidade, então eu tento quebrar essas barreiras para os meus alunos, o que é uma coisa bem difícil, porque a gente nunca sabe o que cada um está vivendo, e no caso da tua turma eram mais de 100 alunos. Sim. Né? Apesar de todo mundo não participar, mas quem estava ali de corpo presente, mesmo digital, realmente é algo diferenciado, difícil de transferir essa experiência. E essas dificuldades que eu passei, nada mais justo do que transferir além do conteúdo da disciplina. Eu acho que esse é o grande diferencial quando a gente fala de ser professor e de estar como professor, né? Aquela situação em que faz uma distinção muito grande mesmo. Então, vale a pena a gente tentar colaborar com a passagem de todo mundo ali, que está ali naquele momento de querer agregar valor, e a gente vai explicar isso aí um pouquinho mais no detalhe, com as perguntas, com tudo mais, para mostrar para as pessoas que a sala de aula não é o que até eu tenho visto na internet, que é aquela fabriqueta de tirar cérebro, né? Muita gente tem posto essa imagem. E quando ela é bem utilizada, o conceito bem trabalhado e a dedicação bem feita, é justamente o oposto. É trazer mais conteúdo para o cérebro ficar robusto, musculoso e ajudar as pessoas a evoluir, que acho que é o propósito de tudo. Perfeito. Só puxa um pouquinho isso para ficar mais pertinho, que aí a galera vai escutar melhor. E, assim... Admito, já puxando aqui a sardinha, já vai... mas assim, um dos motivos de eu ter feito engenharia de produção foi a partir do momento que eu empreendi. Né? Eu tive ali uma empresa com um ex-professor de colégio e ali a empresa não foi para frente, ali conversei com ele e eu saí da sociedade. Porém, eu vi que aquilo é algo que eu gostava muito, de empreender, de às vezes eu deitar ali numa noite e ficar, caramba, que eu tenho que pular estratégias amanhã. Gerir um negócio. Gerir, exatamente. E a partir dali eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Quero ter algo meu, sempre tive essa vontade de ter algo meu. Mas ao mesmo tempo, poxa, qual faculdade eu posso fazer para me abrir essas portas, para eu conhecer, que eu fazia arquitetura antes. Sendo que são coisas totalmente diferentes. Você até, como arquiteto, pode abrir um escritório de arquitetura e tudo. Mas aí, até um papo que eu tive com o Vinícius, ele falou, pô, Yuri, tem engenharia de produção. Aí eu fui lá, olhei, cálculo 1, cálculo 2, fiquei assim, mas foi uma das matérias que eu mais gostei.
E a partir dali eu vi que ali também, principalmente, tem muitos professores que falam sobre empreendedorismo, como você, né? Então, eu vejo que também tem algumas pessoas que ficam meio que presos de tem que fazer uma faculdade para gerar aquela estabilidade de, pô, caso eu não consiga empreender, tenho ali uma profissão, uma carreira. E assim, além da engenharia de produção, tem a administração também, mas teria algum caminho assim de, poxa, já que você quer empreender, tem esse caminho aqui. Sim. Quais são os caminhos? Primeiro vamos voltar lá atrás, né? Vou falar um pouquinho de mim para que a gente chegue até esse momento do que de fato tocou o meu pensamento e de mostrar isso para as pessoas. Eu comecei fazendo o curso técnico, né, para dar uma encurtada aí na história. Eu fiz curso técnico de mecânica, trabalhei com isso, trabalhei até no Parque de Materiais dos Afonsos, que fica ali próximo do Valqueire e do Realengo e tal. E a partir dali eu vi que muitas pessoas utilizavam aqueles conhecimentos técnicos para prestar serviço para outras pessoas e além da profissão delas, aquela famosa carteira assinada, também conseguiam agregar valor extra hora de trabalho. Eu falei, poxa, se ele pode, eu também posso. Tenho as mesmas condições físicas e intelectuais do que eles, por que não fazer também? E eu já tinha essa pegada de ter isso comigo, de me incomodar, de ter que pedir dinheiro para pai, de ter que pedir dinheiro para mãe, ou ter essa necessidade, também não foi nada muito simples, nem muito fácil, e via essa condição, vamos fazer alguma coisa. Então eu e meu irmão, ali pelos 13, 14 anos, a gente começou a lavar carro na rua e dos prédios, quem quisesse a gente lavava por R$10, que era a nossa saída de final de semana, e a gente começou a olhar que se a gente cortasse um dos dias do final de semana, a gente ia ganhar mais no final do mês. Então tudo aquilo ali foi sendo um motivador e foi virando uma vontade de fazer mais. O meu irmão em si não entrou muito no mérito e tal, não continuou, e eu busquei, da mesma forma que você explicou, algo que pudesse me incomodar. E a engenharia, na época, já era algo presente, porque quando eu estava já tinha fechado o curso técnico, fui fazer outras atividades e acabei vendo outras pessoas, vivendo outras coisas, e percebi que a engenharia civil estava muito próxima de mim por conta do meu pai. Então existia essa relação. Meu pai sempre trabalhou com atividade relacionada à construção civil, apesar de não ser engenheiro, não ter nenhuma formação nessa área. A minha vida foi cimento, pedra, areia, tijolo, né, acabamento, essas coisas todas. Vivi aquilo muito tempo com ele, e ele sempre empreendeu porque ele sempre foi autônomo, então ele dependia dessa relação direta, comercial, aquela batalha diária, e isso foi me tocando cada vez mais, e eu vi assim, poxa, mas a engenharia civil não é o time que eu preciso, não é aquilo que me pega. Gostava, mas não era o que me trazia vontade de estar ali. E aí foi quando eu descobri o curso de engenharia de produção. Tava um volume assim que tinha saído da esfera de uma ou duas universidades públicas, né, do sul do país, que foram as primeiras ali que estavam tratando desse assunto de maneira mais avançada. Estava começando, então. Aí foi ali no período de 2000, então, assim, os cursos começaram a ser assim, mais disseminados a partir de 94, 95, então já tem uma estradinha aí. E aí, a partir disso, eu comecei a ver como uma possibilidade. Muita gente falando, pesquisando e tal. Eu falei, cara, tem a disciplina tal. Eu falei, pô, tem planejamento, tem alguns cálculos aqui interessantes de contabilidade, de custo, de análise de investimento. Eu falei, pô, macroeconomia. Eu falei, opa, eu acho que é isso que vai me fazer um cara diferente. E não foi diferente, né? Aquela parte ardida ali, cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3, né? Aquela parte que é o que faz a pessoa ganhar músculo e aí ultrapassar a barreira da dificuldade e se virar sozinho, né? Ganha mais autonomia, porque não tem ninguém para te ensinar aquilo ali. Ou tu faz, ou tu vai ficar perdido na história. E a partir dali foi o que aconteceu. Eu caminhei para o que vocês comentaram, né? Acho que antes até da gente começar aqui, que é essa história da cultura, né? Que eu particularmente chamo, né? E muita gente já validou isso, que é a questão das limitações culturais, das coisas que embarreram
as pessoas de fazer o diferente, né? O supostamente diferente, quando na verdade não tem nada de diferente, né? É criar autonomia, né? Criar independência, que é sair desse tradicionalismo de eu preciso ter uma CLT, eu preciso fazer um concurso público, né? Eu passei por isso, óbvio, eu tentei, né, os concursos e tal, mas nunca foi o meu, eu tenho que ser um concurseiro nato para sobreviver o resto da minha vida. Não foi isso. E eu até entendo isso de uma forma muito mais tranquila hoje, porque sofre pressão, né? Existe essa relação de dúvida, né? Quando você toma uma decisão isolada. E aí fui para a guerra, né? Fui para o meu emprego, fui tocar. Graças a Deus, assim, eu sempre tive a atenção, não querendo, por conta dessa relação aqui do convite, né, puxar sardinha para minha banda, mas os professores sempre marcavam, né, principalmente os que estavam ali atrelados ao mercado de trabalho, ao mercado como um todo, né, percebendo com mais experiência as atividades no geral. Então eles falavam, faz o curso tal, se especializa nisso, olha para esse setor, cria essa independência. Né? Não fique esperando tal coisa, que não vai cair do céu, aquela coisa mesmo da realidade, de trazer a realidade. Exato. Nem todo mundo assume isso, né, como uma verdade, mas eu tive essa possibilidade. E aí, a partir desse momento, eu comecei a fazer muitos cursos, que são cursos que eu levo para a minha vida até hoje, e de enxergar algumas possibilidades, que foram fazer cursos gratuitos em várias escolas técnicas que tem pelo Brasil, e fui fazendo tudo de graça, porque eu não tinha condição de pagar, e na época era uma fortuna, por exemplo, como o curso de Project, que hoje eu bato na tecla para todo mundo, basicamente o cara que hoje trabalha com um projeto, não interessa de que setor, ele tem que conhecer pelo menos de organização de tempo, exato, MS Project. E comecei a levar isso como uma verdade, tanto é que eu trabalho desde 2004 com o MS Project. Caramba. Então já tem muito tempo, né? É uma realidade, para mim é presente, para a vida de muitos engenheiros é presente total, arquitetura também, né? Sim. Então são realidades que de fato constroem ferramentas boas e ajudam. Mas o que seria esse MS Project? Ele é um apoio à gestão de projetos e ele te traz uma organização das etapas do projeto. Você organiza as tarefas numa realização de tempo e de custo e de recurso. Então, ali você consegue controlar para que as coisas possam andar dentro de uma organização melhor. Um exemplo rápido e clássico, né? Eu vou construir uma casa. Como é que eu posso fazer isso sem perder tempo, né? Controlando o tempo, controlando o recurso que eu tenho para investir e o que eu vou fazer, né? Dentro da estrutura. Porque o que a gente tem hoje vou fazer uma reforma no meu banheiro. Aí o cara separa 5 mil e gasta 50 mil e a obra não termina. Então, é uma ferramenta que te traz essa realidade de, estou gastando mais do que estou realizando, estou usando mais ou menos recursos, estou pagando caro de um lado, né, em detrimento de outro, então eu posso gerenciar melhor minhas atividades. Então, a partir daí, eu toquei aquilo ali como uma verdade e, a partir disso, nunca mais deixei de ter emprego, ou faltou emprego ou oportunidade, porque conheci essa ferramenta. E não só preço, né, mas também o tempo, porque se uma etapa atrasar, vai impactar em todo o resto. É uma relação mais apurada sobre esse conteúdo, né, a relação de escopo, tempo e custo. Ou seja, o que eu quero fazer, quanto tempo vai levar e quanto eu vou gastar. E se isso tudo funcionar, vai me gerar o quanto de qualidade associada àquela atividade. Então, se eu consigo organizar isso, o mínimo vai acontecer. Então, é um fato que é relevante. Isso também cai no mérito de metodologias ágeis? Sim, a metodologia ágil veio em cima do conceito de gerenciamento de projetos. A diferença toda é que boa parte desses conceitos já são pré-existentes e eles foram retrabalhados, novamente analisados, com uma perspectiva diferente, para que eles pudessem ajudar de uma maneira mais organizada e mais rápida os processos empresariais. Então, a metodologia ágil vem para agregar valor no que já existia, que é o conceito do gerenciamento de projetos. Uma coisa que o Yuri comentou é que, isso até me deu um insight aqui, o empreendedorismo, essa palavra empreendedorismo, né, o estudo em cima do empreendedorismo é uma coisa relativamente nova, né? Porque a gente até tem já há bastante tempo aí
estudos sobre, por exemplo, administração de empresas, sobre publicidade e propaganda. Empreendedorismo é até um estudo que, comparado aos outros, é uma coisa que não é tão jovem assim, mas é relativamente mais recente do que os outros. E tem uma boa quantidade dos cursos de graduação hoje em dia, acho que não tanto as licenciaturas, mas a maior parte, se não toda, né? Os bacharelados e os tecnólogos têm uma disciplina chamada empreendedorismo. Ou seja, hoje em dia, com o estudo do empreendedorismo, é obrigatório. Você precisa ter essa visão, precisa ter esse embasamento relacionado ao empreendedorismo, se você quer, enfim, estudar alguma coisa relacionada a um negócio. Por exemplo, eu sou aluno de design gráfico e eu tive uma disciplina em empreendedorismo. É claro que não é comparado a alguém que estuda a vida, né, empreendedorismo, mas eu tenho ali um embasamento, né? E uma das coisas que eu aprendi enquanto eu cursava essa disciplina é uma frase que sempre era dita ali durante o estudo dessa disciplina: é poder enxergar possibilidades, porque dificuldades vão estar sempre ali à disposição, sempre vai ter. E o principal é enxergar possibilidades. Você acha que esse período conturbado que a gente tem passado desde o final de 2019 para cá foi um período fácil de enxergar possibilidades? Sim. Só para responder esse ponto. Sim. Mas agora eu vou fazer só uma janela, porque eu não terminei o que eu estava falando antes. Então, eu fiz a engenharia de produção, depois fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos, equipamentos on e offshore, fui trabalhar no mundo offshore, já trabalhei em construção civil e tal. Depois fiz o mestrado em engenharia e toquei o barco aí fazendo várias outras coisas. Pronto, fechou. Agora, falando da tua pergunta. O empreendedorismo em si, conceito, não é novo, ele é muito antigo, ele já antecede muito, porque a essência de tudo que se faz em busca de um resultado empresarial ou de uma atividade tem relação direta com o empreendedorismo, mas, de fato, ela surgiu de maneira pujante por conta da internet, essa relação da internet em dar um olhar com mais foco para o empreendedorismo é que trouxe à tona um assunto que não é novo. Só que qual é a grande diferença? Mas agora que está sendo mostrado academicamente. Qual é a coisa muito importante nessa história toda até chegar nos currículos das universidades principalmente? É que antes, quando a gente falava de empreendedorismo, não vinha com a palavra empreendedorismo, vinha com a palavra empresário, que era o carrasco da história, que explorava a mão de obra em detrimento de um ganho único e unilateral, o que nunca foi verdade. Por quê? Quando você ouvia uma reportagem na década de 90, aí início dos anos 2000, sempre era: o empresário foi preso, 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 o empresário foi preso porque o empresário é mau. Então, isso entra no consciente da sociedade como: se ele é dono de uma empresa é porque ele burlou as regras, conquistou algo e agora explora a mão de obra de um que não tem a mesma capacidade. O que não é um fato. Senão não teríamos empresas públicas nem privadas. Porque de alguma forma alguém tem interesse nesse resultado. Foi um preconceito, né, que foi difundido. Totalmente. Não é nem um pré, é um mega preconceito. Né? Algo extremamente exagerado, quando na verdade quem movimenta o produto interno bruto de qualquer país são os pequenos e médios empreendedores, empresários, que agora nem chamam mais de empresários, chamam de empreendedores. Então, uma roupagem que veio agregando valor e que, por consequência disso, as universidades perceberam uma porta de oportunidade em falar de uma maneira mais clara para todo mundo que o empreendedorismo é uma das formas de realizar a sua profissão. Né? Então, se eu sou jornalista, eu posso criar, por todas as vertentes, um negócio associado a esse conhecimento que eu tenho. Se eu sou ciência da computação, engenharia, de onde for, não importa. Né? Até da medicina. Eu tenho possibilidades de construir algo que não necessariamente passam por uma CLT ou um concurso público. Então, por que não ser feliz? Por que não gerar renda e não ajudar as pessoas através de um mecanismo que é algo que existe desde que o mundo está aí, né? Quer fazer algo para solucionar um problema,
para dar uma questão de solução ou uma nova proposta, uma nova roupagem para entregar algo para as pessoas. De 2019 para cá, e eu digo até um pouquinho antes, de 2017 ali, onde a gente começou a ter as consequências da crise dos Estados Unidos e tudo mais, as pessoas começaram a olhar diferente, né? E começaram a criar rótulos, né? E a gente sabe que a gente vive de rótulo, não tem jeito. Eles começaram a trazer o conhecimento, por exemplo, de investimentos para muitas pessoas. Começou a disseminar cada vez mais na internet, as pessoas falando, Explodiu muito o especialistas. investimento. No próprio jornal da TV, começou a ter mais tempo falando sobre economia, o que começou a trazer mais possibilidades. E essa geração mais recente, de 2010 para cá, onde a internet acelerou muito rápido, né, e que a gente teve uma nova geração que traz a indústria 4.0, tão falada aí, e agora a gente vai entrar no novo roteiro, pode anotar aí, depois a gente está combinando a falar disso, que eu estou me aprofundando nisso, que é a Web 3.0, né, vocês já devem estar inteirados nesse tópico aí, mas é algo que vai acelerar de uma maneira assim, surreal, fora do que a gente tem de noção de internet. Mas, dentro desse contexto todo, né, esse trabalho de conhecimento aumentou em função da internet. A comunicação, os meios mais descentralizados, saindo daquela famigerada, né, TV aberta, né, dando possibilidade de conhecimento a partir de um clique. Ou seja, eu passo a ter autonomia da informação que eu vou consumir ou que eu desejo consumir. Sim. E a internet trouxe essa possibilidade para a gente e agregou valor nesse sentido. O que fez com que as pessoas começassem a olhar, opa, eu não tenho um curso, mas eu tenho a curiosidade ou a possibilidade de entregar algo para alguém. Então, o cara que fazia uma pipoca que todo mundo elogiava, fala assim, por que eu não ganho dinheiro com isso? O cara que fazia doce, bolo, por que eu não ganho dinheiro com isso? O cara que tinha um lava-jato simples, fala assim, por que eu não boto mais dinheiro aqui para agregar mais valor com outros serviços e passou a entregar mais serviços, não só da lavagem de automóveis, ou seja, começaram a entregar outras coisas, outras soluções. E a pandemia, que já é mais para cá, um pouquinho do período, mostrou para as pessoas, sem emprego, não vai chegar recurso. Sem trabalho, não vai chegar recurso. Ou eu dou o meu jeito, ou eu paro no tempo. Então, o que eu posso fazer? Qual a habilidade que eu tenho? Então, as pessoas começaram a se redescobrir e muitas delas, as que tinham emprego, usaram esses recursos financeiros, do desligamento e tudo mais, para poder investir em algo de um negócio próprio. E a partir do momento que você estuda previamente o empreendedorismo, o planejamento, a administração, a gestão, os processos, você fala assim, opa, eu posso fazer um negócio organizado, com um custo muito baixo e que pode virar um sucesso. E assim, muitas pessoas fizeram. Muitas. Eu tenho e vou depois dar o nome para vocês chamarem aqui para convidar. São os caras fenômenos, todos foram meus alunos, são sensacionais e viram, opa, calma aí, se eu presto um serviço para uma empresa por CLT e dou solução para outras empresas em dificuldade, porque eu não posso ter a minha empresa? E assim eles fizeram. Vários. Então é isso. Respondendo no geral, 2019 abriu não só uma porta, abriu a janela, derrubou paredes e transformou a forma como as pessoas interpretam o dia a dia, no geral. E a internet foi uma ferramenta essencial. Divisor de água. Porque ele acelera a informação. E ela foi mais do que precisa nesse período, né? Porque sem ela, muita coisa não poderia acontecer. Eu acho que ela cria autonomia. Eu decido o que consumir. Antes não. Antes o que eu vou consumir é o que tiver. Eles decidiam e você... Remédio ruim. Abre a boca aí e engole. Né? Hoje não. Um exemplo é, por exemplo, filme. A gente ficava preso ao que passava na sessão da tarde. E qualquer outra coisa. Agora nunca teria essa possibilidade aqui. Como é que eu poderia expor, né, um programa desse daqui, trazendo um assunto que interessa a um nicho específico? Sim.
e fala assim, ó, olha só, se você quer escutar algo legal, eu tenho aqui para oferecer. Exato. Antes, como é que você ia fazer isso? Tinha que comprar um canal de Exato. televisão. É nosso sonho. Pô, né? Para falar do que você Ou um acha rádio, que vai falar. que também... É Exatamente. complicadíssimo, extremamente complicado. É algo que a gente precisa realmente pensar. E aproveitando nisso que você falou agora, esse finalzinho que você comentou, sobre, por exemplo, a gente tá nessa empreitada aqui, podendo transmitir esse conteúdo que a gente, né, sugere transmitir. Você acha que com tantas investidas iguais a nossa, com tantos grupos aí lançando canais de YouTube, podcasts e tal, você acha que as mais antigas, as mídias conservadoras, elas de certa forma estão sentindo uma certa ameaça? Será que elas vão precisar se reinventar para todo mundo se encaixar nesse universo? Ou não? Elas continuam do jeito que estão e a gente simplesmente está aí se multiplicando? Eu faço uma leitura e já debati bastante sobre isso. Muita gente concorda com o que eu acho e outros não, tudo mais. Olhando o Brasil, né? Vamos falar do Brasil, nossa terrinha aqui, nosso espaço, nosso minúsculo momento aqui de Brasil. O Brasil hoje ele não dá acesso à internet de qualidade para a maioria das pessoas. É muito limitado. A gente sabe disso, a gente sabe que o alcance é baixíssimo e existe de fato ainda uma dominância da rede aberta de televisão e rádio, difusão gigantesca. A gente está falando de mais da metade da população, a gente está falando de mais de 110 milhões de pessoas, tirando disso, né, desses 200 e poucos milhões de pessoas, só 30 e poucos % tem acesso a TV, rádio, energia e tudo mais. Então, a gente está diminuindo esse nicho e está falando, opa, dessa galera toda que tem acesso a algum tipo de informação, só ali 20%, 15% tem algo que pode ter um acesso a um domínio sobre a internet, sobre essas informações que ele pode decidir pelo que ele quer ver, pelo que ele quer escutar, pelo que ele quer consumir. Então ainda acho que a gente tem um caminho muito grande para a gente chegar lá. E o 5G é a expectativa, né, máxima desse processo, porque cria mais autonomia e depende menos de infraestrutura para chegar nas regiões mais distintas, assim, mais longe, mais distantes, para poder criar informação, criar cultura, né, diferenciada, chegar com outras possibilidades para as pessoas. Mas essa possibilidade de transformar por meio da informação ajuda bastante as pessoas que têm acesso. Então, poxa, o que você acha desse comparativo? Eu acho que hoje, olhando agora só para a parte minúscula da internet, para quem tem acesso, a gente está replicando o que é a TV aberta. Antes, para eu expor a minha marca do meu relógio, da minha roupa, do meu carro e tudo mais, eu anunciava massivamente na televisão. Jornal. Quer pagar, né? Tá aqui o meu espaço de 15 segundos, paga por ele e quer aparecer, é isso. Hoje eu tenho a internet com milhões de pessoas acessando, onde eu posso replicar de acordo com a vontade de pesquisa de cada um. Né? A inteligência artificial está aí para ajudar nisso. No entanto, a internet chegou num ponto hoje, para um grupo de pessoas que tem essa possibilidade de consumo, onde a relação de anúncio começa a criar dificuldades e disposição também. Mais gente lutando? Está saturado? Não. Porque a gente está num nicho ali de, sei lá, 50 milhões de pessoas acessando aquilo, mas tem mais 150 milhões para atingir. Então, ainda tem terreno para capinar aí, para abrir espaço. Então, a gente tem hoje uma luta grande, que está aí surgindo várias profissões, como os analistas de tráfego da internet, né, de informação e tudo mais, né, o pessoal especializado em mídias sociais e tudo mais, para levar o mais rápido possível ou o mais longe possível aquela informação. Então, acho que tem espaço para todo mundo. Obviamente, quem tem mais recursos vai conseguir engajar mais, porque tem mais espaço para pagar, né? Mais relacionado. Hoje a gente tem grandes podcasts aí. Também a gente não pode esquecer que quando esses caras começaram, o terreno era oculto, era luz apagada, o cara foi de lanterninha explorando e hoje está tirando, né, o resultado disso. Mas, Paixão, tem meia dúzia ali de gato pingado ali que já surgiu grande.
mas tem alguém investindo. Exato. Certo? Ou ele já vem com um bagagem, respaldo da sim. imagem dele, Sim. ou de um patrocínio, ou de um relacionamento de network grande que viabilizou aquilo ali. Então, esse é o meu cenário, assim, te respondendo de maneira ampla, nem que sim, nem que não. Esse é o cenário que eu enxergo hoje das possibilidades da internet. Mas acredito que o Web 3.0 e 5G, em 1 ano e meio, 2 anos aí de trabalho que vai acontecer, a gente vai ver um cenário que vai mudar. E quem estiver dentro vai ter a mesma projeção de quando começou a internet com maior velocidade, maior capilaridade, e assim vai. Então, o contexto. E, Paixão, deixa eu te perguntar uma coisa que... Só lembrando, né? O povo me chama de Paixão, mas é por causa do meu É sobrenome, verdade, né? é Alexandre Paixão. Então lá nas aulas a gente só fala Paixão, professor Paixão. Então é isso. Pegou. Mas então, professor, uma coisa que é um assunto que eu gosto muito de falar, e eu acho que até o que você já falou um pouco aquilo de sair do CLT, né, de você sonhar com algo seu. Eu tava até brincando com o Vinícius, ele, pergunta isso pra ele. Sim. Aí eu vou perguntar, que você conhece a teoria da corrida dos ratos? Não. Não conhece? Não. Que a corrida dos ratos foi no livro Pai Rico, Pai Pobre. Vamos lá, fala aí. Depois eu falo sobre isso. Não, que a corrida dos ratos é muito aquilo que a sociedade fica muito naquela cabeça que Sim. você tem que nascer, crescer, ir para um colégio, se formar naquele colégio, ir para uma faculdade, se formar na faculdade, encontrar um bom emprego. Sim. Encontrou um bom emprego, você se casa. Como se fosse a vida, fosse É, um padrão. roteiro, seguir um roteiro. E você fica naquela corrida, aí Formatada. você se aposenta, seus filhos têm a mesma corrida, E aí, você tudo de morre. Aí você fica aquela corrida dos ratos. Sim. Né? E que é muito falado no Pai Rico, Pai Pobre. Eu queria saber se você então. conhecia. Eu tenho algumas... eu não sei se isso dá origem do próprio curso de engenharia ou se de uma coisa que eu setei na minha cabeça e não criei meios para poder dar oportunidade para esse tipo de leitura. Eu tenho uma dificuldade ainda, e eu falo por dificuldade porque, né, é natural de cada um. Claro. Cada um vai se adaptando de uma maneira diferente. Mas eu sempre tive dificuldade para leitura de autoajuda, porque é uma classificação não denegrindo o tipo de livro ou claro. comentário nesse sentido. Já mudei bastante, já li bastante coisa interessante, porque a autoajuda é uma classificação comercial, e não porque você precisa de ajuda, porque você teve um problema específico e ali ficou entristecido, doente ou qualquer coisa. Não, até tem isso, mas não é só isso, né? Sim, porque botaram tudo dentro de um balaio de gato só e classificaram dessa forma. E eu fui quebrando essas barreiras para muitos temas, para muitos assuntos, até porque o empreendedorismo entra em boa parte desses escritores que estão postos como autoajuda. Exato. E o Pai Rico foi uma coisa que eu já tentei ler mais de uma vez. Não consegui. Não é o primeiro que acontece isso. Sim, mas possivelmente por conta da tradução e coisa assim, não me criou relações afetivas assim não criou a paixão. Então. Não criou uma relação ali muito amigável, mas possivelmente ali outras coisas têm a mesma associação. E essa relação, né, de CLT é uma coisa muito engraçada, que as pessoas batem em coisas, falam assim, sai da formatação da CLT, mas você tem que evitar a CLT. É o mesmo tipo de formatação. Se você não pode para um lado, não pode para o outro. E aí, como é que faz? Né? Você está criando um formato. Eu, particularmente, empreendo, sou CLT, ainda faço um monte de loucura. Então, a minha vida é isso. Então, eu comecei com CLT, quer dizer, comecei empreendendo, fui para CLT, não saí da CLT, continuo como CLT e falei, minha vida não é só a CLT, eu também tenho formas de gerenciar o meu tempo, minha rotina, minha família, construir algo que eu desejo. E daí eu fui empreender. E aí o que eu falo eu fui empreender de verdade, né? O empreender de verdade na minha concepção, na minha cabeça, no meu pensamento, né? Não é obrigação de ninguém assumir isso, mas o empreender de verdade foi...
eu constituí um CNPJ e comecei a trabalhar. E todo mundo entrou no conceito de formatação. Mas se você abrir um CNPJ, você vai perder o... como é que é o nome que dá? Auxílio-desemprego. Aí você não vai ter direito ao auxílio-desemprego por 6 meses. Eu falo, meu amigo, mas olha só, eu trabalho pelo meu salário. Eu não trabalho nem pelo meu benefício no desemprego. E nem pensando no desemprego. E se tiver o desemprego, não vai ser o salário, né? Obviamente que para muita gente ali ajuda pra caramba. Eu já utilizei desse recurso em outros momentos da minha vida, mas eu falei assim, cara, se eu tiver um negócio, a última coisa que eu vou precisar é do limite que ele me paga. Não precisa nem ficar considerando isso. Essa possibilidade. Porque você chega num ponto da tua vida que tu vai falar assim, pô, o que eu ganho hoje, se eu receber esse auxílio, não vai suprir minha necessidade financeira. Temporário. Para muitos é favorável, com certeza. Até para quem realmente ganha muito mais, vai ajudar de alguma forma, vai pagar uma conta, não interessa. Mas se eu tenho um negócio, ele não vai morrer, porque eu não vou me mandar embora. Certo? Eu sou o dono do negócio. Eu não vou lutar para esse negócio nunca morrer e me dar dinheiro. Então, vai suprir minha necessidade lá na ponta. Nesse meio de caminho, também dei a aula, né, e tal, e segui minha vida fazendo o que eu faço, engenharia, seguindo fazendo a educação que eu amo e empreendendo. E o negócio começou, vamos fazer uma? Vamos. O que a gente quer fazer? Só vamos fazer se for planejado. Fizemos estudo de localização, análise de investimento, processo, montamos tudo. Fornecedor, levantamento de campo, pesquisa de campo, fazendo tudo. Mas, caraca, você abriu um baita de um negócio. Não, eu abri um negócio com 15 mil reais. Juntei durante 8 meses e fiz minha graninha lá e falei assim, esse é o meu limitador. E é um conceito que eu estabeleci para o meu negócio. Pô, Paixão, então e aí, como é que faz esse negócio dar dinheiro? Porque todo mundo que abrir um negócio de 15 mil reais vai ter dinheiro? Depende da necessidade de cada um. Tem gente que abre negócio de 1,5 milhão e fecha, e tem gente que abre um negócio de 5 mil reais, 2 mil reais, 500 reais e fica milionário. Sim, então, vale da gestão também, né? São muitos fatores, né? O principal é entender que o negócio funciona, planejar, gerenciar. Pessoas, processos e finanças. Fez isso, já está fazendo mais que todo mundo. A maioria não faz isso. Então, é um negócio assim, interessante, porque as pessoas começaram a criar rótulos para o que eu estava fazendo. Você é doido, você é maluco, você não tem vida, você não se relaciona, você não vive com as pessoas. Eu faço viagem, faço filho, namoro, faço tudo, vou pro restaurante, vou pro podcast, vou pra tudo, meu irmão, é só me chamar. Se tu não me chama, tu não vai me ver na rua, né? Então eu falo, a vida a gente escolhe o que a gente quer fazer. Agora, exatamente. Eu preciso de um planejamento maior do que o cara que vai às 8 pro trabalho e sai às 5, com certeza, absoluta. Isso aí não tem nem dúvida. Eu tenho que chegar antes em tudo e sair depois de tudo. Então, o meu horário é 7h30, 8 horas, até meia-noite, meia-noite e meia, é o meu horário. E fiz a adaptação para essa realidade. E agora ainda estou fazendo algumas outras coisas mais doidas, que ali eu acordo ali 2h30 da manhã com o despertador para fazer um novo projeto, que é o momento do meu silêncio lá, eu consigo raciocinar durante 1 hora sobre ele. E estou tocando o barco, mas isso aí vai ser para um próximo podcast. Então são coisas que a gente precisa organizar. O tempo é algo que a gente não compra. Não interessa onde. Mas gerir ele Gerir ele é mais do que investir. É uma necessidade absurda. Por isso que eu falei com vocês. Você falou, 1 hora, pode dar uma esticadinha? Pode dar uma esticadinha. 1 hora. Por quê? Se você falar, não, eu tenho o dia, a gente vai conversar aqui 10 horas. Com certeza, vou ficar aqui amarradaço 10 horas. Mas quando a gente não cria limites para o tempo, a gente não consegue organizar o restante que a gente precisa. Então isso faz a diferença. E a gente não tem essa ideia. Principalmente quando a gente é mais novo, né? Porque a gente fala assim, cara, eu vou sair, vou de madrugada, eu acordo cedo, eu tenho disposição, vou trabalhar, não sei o que, e chega no outro final de semana tá um bagaço. Aí tu perde 3 dias em detrimento de um dia ou de algumas horas. Então, obviamente que eu não estou criticando ninguém, porque eu fiz isso. Então, é normal, mas a gente vai com a experiência entendendo que, caraca,
se eu investir tantas horas aqui, eu vou ganhar. Daqui a 5 anos, esse bolinho aqui de 1 hora vai gerar um resultado aqui bacana, hein? E foi assim que eu fiz negócios, assim que eu fiz meu mestrado. A pessoa fala assim, cara, como é que tu aguenta estudar, dar aula, não sei o quê, fazer mestrado? Eu falei, cara, se organiza e faz, cara. Ah, eu não consegui. Porra, aborta a missão, cara. Assume aquela dificuldade ali e vai fazer outra coisa, só não para. Não para. Uma coisa que me irrita muito principalmente o aluno tá terminando. Pô, professor, graças a Deus vou defender aqui o TCC. Vou descansar 6 meses. Falei, irmão, descansou 6 meses. 6 meses nada. De gente passando por cima de você, chegando na sua frente numa velocidade que tu não vai acompanhar. Pensa no seguinte, na Fórmula 1, cada segundo é medido. Cada milésimo de segundo faz diferença. Então, 6 meses para sua vida são 6 meses jogado no lixo. Por que fazer isso? Eu tive um professor que me deu uma aula que valeu por toda a faculdade. E acho que até dia 18 eu vou encontrar com ele. Foi um dos caras assim que fez toda a diferença na minha vida. Eu tava trabalhando igual um louco, né? Estagiário, né? Que tu tem que amarrar pelos cabelos ali aquela oportunidade. E ele falou assim, ó, não, tem um trabalho para entregar. Vocês vão apresentar, tem que fazer um projeto, não sei o que, era uma aula de logística. Falei assim, pô, professor, tá difícil pra caramba. Pô, faz uma prova, me dá uma outra alternativa. Ele falou assim, vou te dar uma alternativa que tu não vai recusar. Falei, então manda ver. Faz de novo. Ele falou assim, você está falando que não tem tempo para fazer o trabalho. Então, se você provar para mim que você faz mais coisas do que eu faço durante o dia, tu não precisa nem fazer prova e nem fazer o trabalho. Tu tá aprovado. E aí? Botei a viola no saco e fui fazer o trabalho. O cara fazia muito mais coisas do que eu. A aula para ele era da mesma forma que eu vejo hoje para mim. Era um prazer para ele estar lá. Prazer se comunicar com as pessoas. Um prazer influenciar positivamente na vida das pessoas. Então, era um prazer criar network. Tanto é que eu falo com ele até hoje. Então, são coisas interessantíssimas que acontecem. E a gente vai percebendo e fala assim, opa, ali tem um ganho, ali tem um ganho. Não é só ganho financeiro. Ah, o dinheiro é tudo? É quase tudo, né? Porque a gente não vive sem dinheiro. Eu acho uma hipocrisia também. O cara que fala assim, vou fazer um negócio aqui, mas o meu foco não é o dinheiro. E na internet tem um monte. Não, mas o foco do empreender não é o dinheiro. Claro que é, pô. Não tem como. A empresa não sobrevive. Você não contrata um funcionário, você não paga um fornecedor. É dinheiro sim, pô. Parar com essa coisa de limitar o empreendedor, não pode pensar só no dinheiro. Então, não é tudo, mas é o principal. Não tem como, é a base, é o fundamento. É pessoa, processo e finanças. Se não tiver esses 3 caras andando junto, vai dar problema. Exatamente. E a partir daí eu criei uma empresa, a partir de 15 mil reais lá, e hoje a gente tem 3 empresas. E se Deus quiser, essa horinha aí da madrugada vai fazer a 4ª e a 5ª no ano que vem. Então, grandes projetos aí para andar. E fazendo tudo remotamente. Que a loja fica a 156 quilômetros daqui do Rio. Então, tudo é remoto. O digital, a comunicação, a forma de fazer é tudo via digital. Sistema, câmera, comunicação, tudo. Pô, e aí, como é que você faz? Você larga de mão, então? Não. Tem a minha rotina de ir lá de tanto em tanto tempo, quando o negócio aperta, encurta. Tudo organizado para o negócio acontecer. Tanto é que, para vir para cá, eu deixei de ir lá. Mas consegui organizar de outra forma para estar aqui. Então, são coisas que a gente tem que gerenciar, é o tempo mesmo, de verdade. É o máximo da nossa situação. E uma dúvida que você mesmo falou que para iniciar um meu negócio, um empreendimento, eu fiz estudo disso, daquilo, do local. Como é que a gente... Beleza, eu quero criar um negócio. Eu defini o negócio que eu quero. Como é que eu inicio? Quais são as etapas? Como que eu faço o estudo do local? Então, essa curiosidade, essa pergunta começou a ser recorrente pra caramba, porque eu sempre dou exemplo. Eu acho que muitas das coisas que eu faço na sala de aula vem do exemplo da prática ali e valido isso que eu falo na rua, no campo, e depois entrego para o aluno ali para ele sentir aquela experiência. Que eu acho que é um dos motivadores de eu estar aqui também, que você escutou isso. E em virtude disso, eu criei mais um projeto muito louco, que foi
a mentoria, né? Que é o curso chamado Mentalidade Empreendedora, que é tirar esse pensamento do que de fato é o antigo lá quesito que era chamado de classificação chamado de empresário e trouxe para o empreendedorismo, só que com um viés mais forte de que para empreender e ser sustentável no negócio, você precisa aprender alguma coisa. Não é só sair fazendo. Eu tenho dinheiro e vontade, eu vou fazer acontecer, não é só isso. E a partir daí é que eu criei um caminho para que as pessoas se desvencilhassem de barreiras, de paradigmas que são construídos ao longo da vida e da nossa sociedade, que é CLT, concurso público. Se tu fizer um negócio no YouTube, tu é maluco. Se tu fizer um negócio que me chamam até hoje, é o professor midiático, professor fanfarrão, porque tá no Instagram, não sei o quê. Meu amigo, se eu estiver ajudando uma pessoa das quase 4.000 pessoas que estão ali me seguindo, meu propósito foi atingido. Então, é isso. E aí as pessoas criando essa dúvida. Pô, como é que eu faço esse planejamento então? Como é que eu aprendo isso? Como é que eu saio da barreira do medo para poder fazer o meu negócio acontecer? Eu já conheço, como é que eu faço? Então, tudo que boa parte, você já deve ter visto de alguns conteúdos da engenharia, eu trouxe para a realidade das pequenas empresas. O cara não vai aprender planejamento estratégico e aquelas grandes ferramentas da maneira que ele vai aprender na faculdade. Mas se ele se dedicar a conhecer pelo menos uma, ele já está diferente de um montão. Então eu uso, para que as pessoas entendam, o raciocínio da emoção, da tomada de decisão. Depois ensino as ferramentas para ele, que eu chamo o BBS 5W2H, que é o brainstorm, que é aquela famosa chuva de ideias. Você vai capitalizando ali as informações para poder tratar com as pessoas que estão envolvidas e tomar uma decisão de qual vai ser, como vai ser. Depois, a análise, né, do benchmark, que é olhar, eu quero fazer um podcast, mas calma aí, quem são os players que estão envolvidos com aquele negócio e como eles estão atuando? Por que eles fazem sucesso? E começar a questionar o motivo que aquele cara ali está tratando aquele podcast naquele contexto que você quer tratar também. Mas ele vai ser meu concorrente? Inicialmente, não. Mas ele é o alvo, ele é a referência de mercado, todo mundo olha para ele. Sim. Então, ensinar isso para as pessoas. Depois, análise SWOT, que é fazer uma interpretação olhando para dentro do negócio que vai surgir e olhando para fora. O que está acontecendo fora e dentro daquele negócio. E o 5W, 2H, criar o plano de ação. Agora que eu já entendi o que eu quero, como é que eu vou colocar no papel as etapas e de que forma eu vou executar aquilo? Quem é responsável, quanto que eu vou gastar, em que tempo que eu tenho que executar, porque senão fica, eu quero fazer um podcast. E aí, rapaziada, vamos fazer um podcast? Vamos. Vamos ali jogar uma bola. Aí, 3 meses depois, e aí, rapaziada, e o podcast? Ih, rapaz, eu encomendei no Mercado Livre um microfone, rapaz. E nem sei quando vai chegar. Não sei quando vai chegar, não. Vamos fazer, não, vamos marcar aí um churrasco então. Passou 1 ano, passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, podcast não existe mais, e aí todo mundo falou, cara, lembra, a gente podia ter feito podcast. Acho que todo mundo já passou por isso. Com certeza. Época do colégio. Quando a gente não tem planejamento e nem tempo para executar as coisas, que é o que a gente acabou puxando aqui como gancho, o tempo é um fundamento que não tem volta. Deixou passar, acabou. É um bem não renovável, né? Não tem como. Nem você não guarda, né? Igual a Dilma lá tentou guardar o tempo. Né? Não vai guardar o tempo. Não tem relógio que vai armazenar isso para você. Mas esse contexto geral, essa organização é um fundamento muito, muito básico. Porque quando você olha para isso, você começa... Por que aquela loja está naquela localidade? Por que aquela loja está naquela localidade? Por que aquele tipo de negócio tem que conviver com aqueles negócios que estão do lado? E aí eu criei o curso. E vi que as pessoas precisavam de mais coisa. E aí agora eu tenho o curso com uma mentoria de 5 semanas, ao vivo, olhando o negócio de todo mundo. Ontem mesmo, devia ser uma meia-noite alguma coisa, eu estava printando de uma das mentoradas o Instagram dela, ela fazendo as postagens de maneira equivocada, e eu
mandando tudo que ela tinha que fazer. Uhum. Então isso me satisfaz muito, não é o dinheiro, é porque tem um custo, né? Sim, Tem um custo claro. de edição, É o igual seu aqui, tempo. tem uma infraestrutura, tem o tempo, tem várias obviamente. coisas relacionadas a isso, mas hoje eu tenho esse curso que é a mentalidade empreendedora associada a uma mentoria de um mês, uma vez por semana, para dar tempo dos caras executarem. Muitos saíram do zero ali, engataram os seus negócios e conseguiram realmente modificar suas atividades. E a gente vai entrar na 5ª turma aí, se Deus quiser. E a partir disso eu ensino. Por que que uma padaria tem que estar na localidade tal? Né? Num centro comercial, mais próximo de prédios, né? Concentração de pessoas, fluxo de ponto de ônibus, próximo a banco. Por que que isso acontece? Por que que uma pet shop tem que estar perto da padaria? Por que que tem que estar perto de uma farmácia? Por que que tem que estar perto de um ponto de ônibus? Porque tu depende da calçada. A gente fala em negócio, depende da calçada, depende do fluxo. Então tem pessoas que querem abrir em qualquer lugar. Como, eu quero abrir aqui na garagem da minha casa. Beleza, quantas pessoas passam aqui? Paixão, não sei. Falei, então, filho, pega aqui, ó. Tá contando. Pega a calculadora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e soma, anota. Dia seguinte, 7, 8. E anota vários horários. Se não fizer isso, você não vai saber. Não. Porque você também não vai ter dinheiro para pagar uma consultoria só para fazer isso para você. Para descobrir que na tua garagem não passa ninguém. Certo? Então, são os caminhos que eu falo, né, que é o caminho do empreendedor, para ele criar uma estrutura racional, ajustada e sustentável para o negócio dele. Quando você consegue fazer isso, ainda dá uma ajuda ali também nas redes sociais, que muita gente tem dificuldade e tudo mais. Então, uma forma de entregar algo a mais para a galera. E aí surgiu mais essa dor de cabeça aí. E, professor, me corrija se eu estiver errado. Ser empreendedor, entre tantas coisas, é também ser criativo, né? Sim. Porque, de certa forma, você precisa ter, né? Prestar atenção no que Precisa está... ter sites favoráveis para o teu negócio. Geralmente, até os empreendedores sofrem um período de bloqueio criativo. Claro. E por acaso o senhor teria alguma ferramenta, alguma prática para lutar contra esses bloqueios, para quebrar esses bloqueios? Sim. Tem coisas que ajudam, primordial, leitura e pesquisa o tempo todo. Então, assim, o meu feed aqui do celular, todo dia de manhã, é ler tudo sobre negócio. Até posto bastante sobre outros negócios para que as pessoas olhem e comparem. Falam assim, poxa, né, agora mesmo, no Nubank aí saiu pra caramba, mas eu tava sem tempo para fazer a postagem. Aí em Nova York, né? Fez o lançamento, né, e tudo mais, mas mostrou, né, da onde surgiu, né, de uma garagem. Eu vi a imagem. E para o que se tornou hoje o Nubank? Nubank, começou numa garagem. E hoje tem um valor de mercado maior do que o do Itaú e o caramba. Mas é isso, é olhar isso. O cara tem que ser criativo? Tem, mas como é que ele faz isso? Com conhecimento. Está sempre Eu vou ser acumulando criativo informação. porque eu vou meditar ali. Pô, pode até ajudar para um, mas não vai ajudar para todo mundo. Não é uma certo? regra. E é outra, network. Você tem que estar... agora, no final de semana, eu passei em várias lojas para olhar o que está acontecendo no mercado pet, que um dos meus negócios é pet, né? O outro material de construção e o outro uma mesclagem de uma área pet com uma parte de loja de conveniência. Então, isso tudo eu o tempo todo estou visitando para entender. E visitando página, olhando. Meu alvo sempre é a Pets. Volta e meia eu vou na Barra da Tijuca, visito as 2 lojas que tem lá, ali perto do Ayrton Senna e na principal lá, que eu não estou me lembrando o nome agora. E entro dentro da loja e fico lá, igual um doidão lá, olhando tudo. Anoto tudo, fotografo todos os fabricantes para ver o que esse fabricante está fazendo de novidade, o que ele está entregando de novidade, por que a Pets se relacionou com aquele ali, eu tento criar esse entendimento, né? Por exemplo, essa Zinal, né, que é tão famosa aí para quem tem pet, né, só de acessórios. A Pets comprou eles. Por quê? Não consegui entender até hoje, mas eu tento buscar. Não, porque tem um público ali que tem um poder aquisitivo e compra porque a marca foi bem explorada, né, e tudo tem mais. Tem Zidog, eu acho também, alguma coisa assim. Né? Porque engloba tudo, né, Zidog, é mesmo tem vários, entendi.
várias marcas hoje. Tem alguma razão especial para um dos seus empreendimentos ser no ramo de pet? Tem. Meu pai. Né? Meu pai sempre teve essa origem de negócio, mas nunca foi um bom gestor de negócio. E ele sempre teve o conhecimento do relacionamento comercial. E ele se aposentou e ele não queria mais relação nenhuma com a construção civil. E aí eu falei assim, então escolha um setor aí que você entende que é legal, você se sente confortável. Só que eu vou fazer todo o estudo do jeito que tem que ser, e não do jeito que você talvez imagine que vai resolver o problema, né? Seu e o meu. O meu é o dinheiro e o seu a ocupação. E aí ele falou assim, ó, a gente tem cachorro, aqui todo mundo precisa ir longe para comprar comida de cachorro, qualquer acessório, qualquer necessidade. Tem 2 ou 3 lojas aqui que vendem uma ração que explora só o público, né, mais simplificado, que a gente chama de ração de combate, que tem menos proteína, qualidade mais baixa, valor também mais baixo. Falei assim, então beleza, então vamos pensar nisso tudo aí e vamos fazer a pesquisa. Durante 8 meses eu fiz essa pesquisa, fui visitar e fui fazer uma coisa que é fundamental, que eu falo na consultoria, lá na mentoria com a galera. Não gosto nem de falar de consultoria, que é uma coisa mais aprofundada, mas da mentoria para poder auxiliar essa galera, que é um negócio que é a vivência. Para você saber o que é um podcast, eu vou falar com vocês e falar assim, cara, deixa eu ver como é que vocês fazem. Né? Deixa eu ver, posso ficar ali naquele cantinho ali atrás, ali quietinho, só observando? E assim eu fiz em 3 lojas que me permitiram fazer isso, totalmente fora do eixo que eu ia fazer atividade, isso é óbvio, né? O mínimo ali de bom senso nessa história. Então eu fiz ali em Niterói, fiz na Zona Norte, fui olhando algumas, fui para Barra. E aí eu falei, cara, tem chance aqui, então vamos fazer um estudo legal para estruturar esse negócio e oferecer algo que as pessoas não estão acostumadas a encontrar aqui. E aí foi uma batalha, porque o ponto de localização não era um ponto comercial, era um ponto residencial. Caramba. Então eu tive que montar um projeto, apresentar para a dona do imóvel e convencer ela que ela tinha que tirar a pessoa que morava lá no fim do contrato para poder transformar aquilo no negócio. E hoje a casa que era dela, tudo que era dela virou um centro comercial em função desse primeiro chute da bola ali no meio de campo. Foi o start. E essa é a intenção do empreendedorismo, né? Não é fazer só por você. Você faz e afeta outras pessoas. E aquela região que hoje, não estou falando que eu sou o cara... Pode falar palavrão aqui? Não sou o fodão do negócio, não, mas... A partir daquele negócio, outros negócios se desenvolveram. Até o dela mesmo, que ela tem um salão pequeno e tal. Se desenvolveu. E aí, hoje tem uma farmácia que já duplicou de tamanho. A minha loja já duplicou 2 vezes. Abriu uma clínica de odonto. Abriu uma peixaria. Abriu um bar. Abriu uma loja de roupa. Naquela mesma região residencial. Naquela mesma região. Acabou com tudo ali. Todo mundo resolveu fazer negócio. De certa forma foi um legado, né, desse seu pontapé, né? Porque a partir daí... Mas não foi só o meu. Porque eu ancorei ali porque tinha uma padaria e tinha um supermercado. Então aqueles caras foram os pioneiros. Mas na calçada que eu estou hoje... Foi, né, uma coisa assim, uma luta ali que foi surgindo e a galera foi motivada por isso e foi criando. Hoje tem barbearia, tem salão, tem negócio de seguro, tem uma infinidade de negócios. O que era só padaria e mercado se transformou hoje em pelo menos ali uns 15 atividades comerciais. O que emprega, o que gera emprego, o que gera renda para o bairro, que desenvolve o bairro, que as pessoas começam a ter atenção maior. Dá mais visibilidade, né? O público não é só os moradores ali, acaba chamando gente de fora. E a internet hoje está aí para isso. Fazer o tráfego bem feito, estruturar o Google Meu Negócio de maneira adequada, mostrar para as pessoas que você está vivo, não só fisicamente, mas também na internet. Então, hoje a gente faz um trabalho com um aluno, faço questão de fazer e de frisar isso. Tem muito professor, né? E aí é uma crítica mesmo, que se coloca num pedestal em relação ao aluno, e o aluno é tão
te dá tanta oportunidade quanto tu entrega para o aluno. Né? Esse marco de que batuta e porrete na sala de aula resolve para o cara aprender, mó mentira danada. Então tem muitos amigos que são meus alunos e foi nesse contexto. Um aluno desse período falou assim, professor, você está perdendo tempo aí na sua loja aí sem estar 100% presente, porque eu já tinha feito várias coisas. Eu posso te ajudar? Eu falei, tu pode me ajudar? Não, tu vai me vender o teu serviço aí. Se a gente vai trocar numa relação comercial de eu te indicar para outros e você fazer a prestação do serviço, é uma questão de network e que todo mundo vai tirar vantagem disso. E assim foi feito. E é um cara sensacional, já está em vários negócios de ex-alunos meus que viraram meus amigos. E assim a gente vai fazendo a roda girar. Eu acredito muito mais nisso do que nesse distanciamento do eu sou o doutor, eu sou o picão da parada e não falo com o aluno, tem muito disso, não atendo o aluno, não ajudo o aluno, não vejo sentido. A gente vê aqui um caso, né, que o Yuri é seu aluno, né? Sim. Exatamente, né? Essa relação, eu acho que a gente vive disso, né? Não tá no mundo sozinho, Se tivesse, não sei se ia ser bom, não. Não seria bom. Então, é isso. Eu acredito muito nessa relação das possibilidades que a gente tem para entregar para as pessoas. Perfeito. E, gente, vamos dar uma pausa aqui. Vamos lá. O que eu vou pedir para vocês? A gente vai dar uma pausa para ir no banheiro, beber uma água. VaptVupt. Mas deixa aqui as dúvidas que vocês têm pro professor Paixão. Tá respondendo aqui, tirando suas dúvidas. Que pra mim esse podcast tá gerando muito conhecimento. É mais que eu gosto muito desse Vamos fazer tema. a revanche, hein? 02. Aqui, ó, falando até na fera aqui, ó, ele até botou aqui, ó, boa. Vou trazer ele aqui com vocês, o Rodrigo. Pô, depois indica aí pra gente. O Rodrigo é um cara, gestor de tráfego bom, engenheiro de produção, fera brabíssima. É um assunto extremamente importante para tratar. Eu lembro que o senhor falou, tem uns nomes aqui que eu posso indicar. Já deixa ali pra gente. Tropa braba aí vai vir aí. Que ano que vem a gente vai trazer mais pessoas. Sim, com certeza. Quanto mais melhor. Então, gente, a gente já volta rapidinho. Valeu. Galera, a gente tá aqui de volta. Agora nesse bloco vamos tirar as dúvidas que a galera mandou aí, as perguntas. Esse programa, pra mim, pelo menos, particularmente, foi... Cara, o cérebro já fica até pulsando, assim, de... Eu também adoro falar, e aí junto aquele meme, aquele cara ali, a explosão mental. Exatamente. É bom, me faz exercitar também o raciocínio de como mostrar para as pessoas algum caminho, tirar alguma dúvida, isso também é bom. Exato. E aqui, poxa, a gente traz aquele conhecimento mais de, assim, hobby, como, por exemplo, a gente já falou com a Moon, que era mais de Pokémon, a gente já falou de cinema, de música, a gente agora traz... Tatuador, biólogo. Exato. Agora a gente trouxe alguém que vai ajudar a galera, até mesmo no final eu pedi para compartilhar o seu Instagram, falar um pouco ali do seu curso, porque é para trazer a galera, pegar aquele sonho, botar transformar em realidade. Aproveitando rapidinho, antes de puxar as perguntas da galera, só uma última, que me veio agora aqui. Fala aí. A gente estava falando no intervalo sobre o Instagram e tal, que você, hoje, além de tudo, você ainda faz esse conteúdo pro Instagram. Geralmente, não chega a ser regra, mas pelo menos a maioria dessa galera, incluindo até a gente mesmo, quando a gente chegar lá, né, de ter uma certa visibilidade, todo mundo que faz conteúdo pra internet, seja Instagram, seja YouTube, enfim, num determinado momento ele acaba colecionando os famigerados haters, aquele pessoal que só comparece ali pra ficar falando mal. Pô, o cara fala não sei o que, tem nada a ver, isso aí, porra, não sei o que. Por acaso você já se deparou com essas situações de alguém chegar lá no teu conteúdo só pra apedrejar? Tem sempre gente que tenta fazer uma graça só não responder. É só ignorar. Acabou, ponto final. Simples assim. Porque... a tua postagem tá errada. Beleza, valeu. Bota uma mãozinha, foguinho. Valeu pelo engajamento. Faz ali o certo no seu. Acabou, tchau, um abraço. Exato. Se responder maluco, tu vai atrás maluco. É isso, vai dar audiência pra ele. Exatamente. Segue o baile. Eu costumo falar, faz parte do jogo? Não quer escutar? Então pra que tá comentando? Então, porra, também não merece a resposta. E aquele cara que fica pé da vida contigo porque de repente tu tem engajamento maior, fala mal de você, não te segue nas redes, mas te consome ali com a informação. Então, também não faz a menor diferença. Perfeito.
né? Essa questão de hater é até complicado, porque tem gente que tem um psicológico mais fraco. Tem gente que Teve faz até conteúdo o- pra é internet muito e mais se deixa gente- bater. Muito mais gente que me acompanha sem me seguir, porque a rede é aberta, Uhum. e fala mal por fora da minha rede do que botar comentário, coisa nesse sentido. Sim. Muito poucos, assim, que tentaram criar polêmica, aí eu já corto logo ali no... Sim, E o Twitter é um ringue, né? O Twitter, de todas as redes sociais, o Twitter Eu não uso é... o Twitter, porque aí não tem um tempo. É um campo não de dá guerra. tempo. Gostaria até, porque tem muita informação também boa, mas não consigo administrar É mais. muita coisa, é muita coisa. Então, Paixão, aqui a primeira pergunta que fizeram é quais livros você recomenda sobre empreendedorismo? Enfim, bom. Então, eu gosto muito de uma leitura que me fez mudar esse cenário assim, de interpretar as coisas, mas é uma leitura, mais uma vez, né? Cada um tem uma forma de se adaptar à leitura, mas o livro que me fez um divisor de águas nesse momento específico, até dentro da entrada dali da pandemia, você falou das dificuldades de tentar se reinventar naquele período que foi difícil, foi Mais Esperto do que o Diabo, do Napoleão Hill. E foi um cara que eu comecei a ler com uma certa frequência, e assim, muitos livros dele são traduzidos, às vezes se torna um pouquinho mais difícil ali, porque a tradução às vezes não é tão adequada para o que você precisa, né, de interpretação. Mas são bons livros, eu aconselho o autor como um todo, todos os livros dele são best-seller. Eu acho que é um cara que traz uma releitura de como você interpretar todos os cenários para se redescobrir, ter criatividade, interpretar cenários, e se autoconhecer, que é um fator também que é bastante relevante. E de um outro lado, tem um professor que já está nessa batalha de muitos anos, né? Ele já viajou o mundo inteiro trazendo e coletando e lutando por esses caminhos, né, do empreendedorismo, e que ele tenha todos os passos, ele classifica, ele fez pesquisa. Eu não vou lembrar aqui o nome dele aqui, estou até lutando aqui para lembrar, mas eu vou colocar aqui porque já falei dele várias vezes. Vou dar uma olhada aqui, mas é um outro autor também bacana. Mas o conceito em geral para ter um bom negócio, todo livro que fala de planejamento, o livro que fala de gestão de pessoas e um livro que fale sobre gestão financeira. Se você tiver essa possibilidade, mesmo que seja em sites conscientes, seguros, e quem quiser tirar essa dúvida de indicações de sites, de leituras, pode me mandar no Instagram também. Eu dou lá as dicas, porque tem muita coisa boa na internet, como também tem muita coisa ruim. E vale a pena criar esse vínculo com essas três temáticas, né? Trabalhar bem processos, pessoas e finanças. O cara que consegue isso, consegue fazer um revés na forma de tratar o seu negócio. Vou lembrar aqui o nome do autor e já passo para vocês. Perfeito. Esse O Mais Esperto que o Diabo é um livro que está até no meu Kindle, que é o Tá entre os na mais minha lidos. lista. O pessoal fala muito bem e bota sempre como referência para... Por quem tem falado de negócio. O autor aqui que eu falei sobre empreendedorismo é o José Dornelas. Ele é um estudioso, ele é um doutor, pesquisador, tem vários projetos sensacionais sobre empreendedorismo. Eu leio muita coisa dele porque traz a parte técnica do empreendedorismo, então vale muito a pena. E é um cara que faz muita palestra, um cara que tem uma vivência de negócio extremamente interessante. Perfeito. E eu acho que pode até emendar nessa questão de cursos e tal. Sim. Porque justamente perguntaram isso, quais cursos que o mercado de trabalho pede? Então, o mercado de trabalho é uma coisa que está tendo uma disputa cada vez maior. Quando a restrição de mercado é maior, mais gente do lado de fora, mais gente tentando com uma quantidade de vagas bem menor. Qual é o caminho? O caminho é fazer uma análise do que o mercado está pedindo. Então, eu falo sempre isso. Entra num site desses de vagas de emprego, coloca a temática que você quer trabalhar, arquitetura, jornalismo, engenharia, qualquer uma que design, qualquer uma ali que tenha associação com a tua atividade, e relacione ali as 10 primeiras que aparecem, abra todas elas
e anote num Excel, num Word, num PowerPoint, não interessa, num papel de pão, anote todos os requisitos que aquela vaga está pedindo. Se daquelas vagas, mais de 50% ou 50% delas está pedindo que tu tem que aprender Excel, porque está pedindo lá como requisito Excel avançado, intermediário, com VBA, não importa, você vai ter que correr atrás daquela habilidade técnica ali para se candidatar a alguma coisa. Senão você não vai a lugar nenhum. Né? E se tem uma outra ali que está aparecendo, como eu sempre falo, a novidade do mercado, que não é mais novidade, que já falo isso há mais de 2 anos. O Excel já não é mais uma necessidade, é uma obrigação. O Power BI já deixou de ser um conhecimento e virou uma obrigação. Não tem mais caminho sem volta, e com a velocidade da gestão dos dados. É preciso criar meios de interpretar mais rápido essas informações. E agora a gente tem, né, o Python como uma linguagem que está ajudando as empresas a facilitar, junto com outras ferramentas, né, que estão aí disponíveis de programação, a melhorar seu conhecimento, sua gestão sobre vários momentos da empresa, de gestão de dados, de tudo. Então, é uma ferramenta que eu já tenho falado já há mais de 1 ano. Tem link pra caramba lá no meu Instagram lá sobre isso. Eu não consigo, não sei o que fazer. Cara, é o caminho hoje. Mas aí eu faço engenharia de software em gestão de dados, o que eu faço? Você tem que fazer o que o mercado está te pedindo, porque se esse é o caminho que você quer seguir, tem que ir para lá. E depois, internamente, analisar se faz uma pós para ajudar a empresa a vencer naquele caminho. E muita gente acha que, pelo fato de ter uma CLT ou estar presente na CLT, não pode empreender. Existe um fator chamado intraempreendedor, que vale outro podcast, que é como o cara se comporta olhando para dentro do negócio de outra pessoa, como se ele fosse o seu negócio. Cabeça de dono. Ou seja, eu quero gerar resultados para que aquela estrutura organizacional tenha resultados e eu tire vantagem também daquele resultado. Com um cargo melhor, com mais responsabilidade, com mais atribuição, gerando mais resultados, sendo a referência, entre outras formas de fazer. Sócio daquela empresa. Sócio, né? Ou criar uma empresa a partir daquele conhecimento, que seja. Mais uma forma que contribua. Não pode pensar que o dono é teu inimigo. Ele está fazendo aquilo porque ele quer. Se ele pudesse, ele dava o mesmo salário de dono para todo mundo. Né? Todas as categorias que tem dentro da empresa. Era fato. Mas não é assim que funciona o jogo. Né? Se você quer estar no jogo, tem que jogar aquilo que está sendo feito. Dentro de responsabilidade, né? Óbvio. Vai ser um escravo também. E perguntaram aqui, são vários temas, né, que botaram, mas para quem acabou de se formar, por exemplo, igual o Vinícius, acabou de se formar na faculdade, qual o direcionamento qual conselho você daria para ele? Bom, se tem alguma dúvida do que fazer, é seguir esse caminho que eu acabei de responder, né, de criar um bom planejamento de carreira, principalmente, para saber o que tu quer daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Muita gente não sabe. Eu quero um estágio. Beleza. E aí? Entrei no estágio de algo que eu não gosto. Também não adianta nada. Vai só se aborrecer e talvez até pare de gostar da própria profissão. E no geral olhar, qual oportunidade que eu tenho? Hoje eu tenho uma oportunidade restrita para uma empresa, para um estágio, para um trainee, para um emprego fixo. Tem o concurso, que também não pode ser deixado de colocar como uma opção. E tenho como empreender, que formas que eu tenho de fazer. Como que eu posso chegar lá? Uma das coisas que eu sempre falo para os alunos. Cara, se juntar 2, 3 dentro de uma sala no 6º período, quando termina a faculdade sai uma mega empresa. Não sai uma pequena empresa, não sai uma mega empresa. São 4 pessoas, 3 pessoas se formando com o mesmo objetivo de aplicar todo o conhecimento no mercado. Vai entregar muito, muito mais do que quem está no mercado e não está fazendo nada. Você pode reparar, se você pegar das pessoas, façam esse teste na família de vocês, no grupo de amigos, trabalha para qual empresa? Eu trabalho para a empresa de engenharia tal. O dono é engenheiro? Não. Pode perguntar, faça esse teste. Duvido que mais de 10% é engenheiro. Duvido. Volto aqui para fazer o outro podcast para ajoelhar no milho. Mas eu duvido. Por quê? São pessoas que tiveram mais ímpeto,
por fazer um negócio dentro do contexto da engenharia e contrataram quem sabia fazer. E que não, talvez, não tivesse tido a mesma coragem de colocar a barriga ali para fazer um negócio de engenharia. Então, a maioria, se pegar aí as grandes empresas, a maioria dos CEOs aí não são relacionados com aquele negócio. Não exerceram aquela função. Não estudaram, talvez, nem se profissionalizaram para aquele contexto. Né? Aproveitando o gancho do Yuri, o senhor falou sobre pós-graduação. Sim. Na minha área, que tipo, é um pouco mais técnica, vamos dizer assim, se fala muito sobre certificações antes da pós-graduação. O que você acha que, assim... Sim, porque as empresas não estão querendo perder mais tempo com um profissional em 12, 14, 15, 18 meses esperando o cara fazer uma pós-graduação para no final ele ter que fazer uma certificação. Então a certificação antecipa, o cara ganha conhecimento, se garante através do certificado e começa a aplicar no dia seguinte que ele já está certificado. Então, em 6 meses ele garantiu um grau de conhecimento elevadíssimo por meio da certificação. E no dia seguinte está gerando retorno para a empresa. Eu não preciso esperar 18 meses. Então é a questão do tempo, mais uma vez, né, que faz a diferença. E de fato, para áreas técnicas, tecnológicas, cada vez mais a restrição dos certificados, das certificações. Por quê? Mercado restrito. O mercado fala, opa, é a oportunidade de eu ter o melhor por menos. Ah, mas isso é cruel. Sim, acorda porque é cruel. Não tem jeito. Então a certificação das atividades ágeis, né, do conhecimento ágil, certificação até mesmo nas áreas tecnológicas voltadas para a internet, muita gente para programação, isso tudo tem dado muita oportunidade. E eu tenho visto cada vez mais oportunidades sem ser CLT. Principalmente quem é da área tecnológica. Tem alguns dias aí que eu botei mais de 300 vagas em Portugal querendo contratar brasileiro com conhecimento específico da área de tecnologia da informação. E cadê essa galera? Né? Ah, mas eu quero um emprego formal, pô. Né? Eu quero meu ticket de refeição, meu vale transporte. Quero pegar o ônibus, levar 3 horas para ir, 3 horas para voltar, pô. E mal tem isso, né? Eu particularmente acho que 6 horas jogado no lixo por causa de um ticket de transporte. Né? Eu acho que 6 horas você faz, né? Se você ganhar R$100 por 6 horas, cada hora R$100, né? Numa atividade extra, considerável aí, dá para gastar num negócio legal. Dormir, a gente vai dormir depois, pô. Professor, aí só tem mais 2 perguntas, mas que são muito parecidas. Né? Que elas resumem assim: o que acha da carga tributária? Que geralmente eles sufocam em microempresas. O que você acha? O que acontece é que as pessoas não fazem a gestão dessa conta que tem que ser paga. E aí as pessoas se deparam com certas situações e começam a ter problemas financeiros em função disso. Falta de planejamento. Falta de planejamento. Porque um lugar que tem muita dificuldade é um lugar que tem muita oportunidade. Então o Brasil ainda é pouco explorado em várias vertentes de negócio e é um grande celeiro de oportunidade. Tanto é que tem gente ganhando muito dinheiro no Brasil e tem gente de fora olhando para cá, para dentro, para falar assim, opa, ali dá para ganhar dinheiro e levar para minha casa. Como tem gente que está ganhando dinheiro aqui e morando fora. Sim. Certo? Então, sinal de que se tem problema, se tem ainda área para explorar, dá para ganhar dinheiro. Ah, então por que todo mundo fala desse roteiro dos encargos? De fato são pesadíssimos, mas se esse fosse o grande dos problemas, como é que nós teríamos grandes empresas brasileiras? Né? Positivo da Vida, TOTUS, Nubank, Itaú, Bradesco. Como é que isso acontece? Como é que a conta é fechar? Porque ele já faz essa consulta antes, né? Claro, né? O planejamento prévio, né? Então, assim, eu cresço, mas eu também tenho que crescer o meu conhecimento. Tem que crescer planejado. Né? Algumas empresas, no meu ramo lá de pet, como a Petland, saiu de meia dúzia de lojas para 300 lojas. A Petsy saiu de poucas lojas em São Paulo, Brasil todo, e abriu mercado.
Então, calma aí, pô, por que para um é sofrido e para o outro não é sofrido? Então, a gente tem que ser muito crítico nesse sentido de qual é o problema que ele está tendo. Alguém deixou de pagar um encargo e aí embolou e aí agora é um fardo? Muito provavelmente. Entendi. Então, assim, ele é alto, mas não é algo que pode servir como não é inviável. Desculpa. Assim, ele não é inviável. Ele tem que ser reclamado porque ele é exagerado, né? Porque a gente paga não só dos nossos, mas paga para todo o histórico de problemas de planejamento do Estado como um todo. Entendi. Né? Não entrando no mérito de política de quem está hoje ou de quem estava antes, ou amanhã, ou depois. Mas ele gera um peso que poderia se traduzir, por exemplo, em mais emprego. Exato. Certo? Exato. No entanto, a gente tem um fardo, né, da gestão pública que não permite isso. Então, a gente tem que cobrar muito para sustentar todos os problemas que hoje estão aqui para a gente pagar o preço. E é o que você falou, né? Que os microempresários, as pequenas empresas que geram o maior volume de dinheiro no Brasil. No país. O produto interno bruto é sustentado pelo pequeno e médio empreendedor. Exato. Então, se eles reduzirem um pouco a taxa, já vai ser uma queda muito grande. Então, é o cenário que a gente está conversando. Né? A gente tem que olhar qual é o contexto, porque o micro e o pequeno ele é desonerado de muitos encargos. Então, para ele crescer, ele tem que crescer planejado. E quando ele cresce, ele paga muito, mas é proporcional. Né? Eu ganho muito, e estou pagando muito. Se eu entrar planejado, eu consigo sustentar. É difícil? Claro que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo abria uma porta e no dia seguinte virava um atacadão da vida, né? Era um grande grupo desse. Perfeito. Então foram essas perguntas, professor Paixão. Quero agradecer também sua vinda aqui no podcast, porque quando a gente estava analisando ali, quem a gente vai chamar e tal, falei, poxa, eu quero muito chamar esse meu professor, eu acho que ele vai ter um conhecimento muito legal para passar pra gente, que a gente está com um projeto, querendo ou não, a gente investiu ali um dinheiro, né? A gente tem esse sonho, que é também que você estava falando sobre a internet, né? Que espero muito essa questão de Web 3.0 também, que vai acelerar bastante. Exato, que é algo que eu vou buscar mais sobre. Admito que eu não tenho muito conhecimento, mas quando o senhor falou, surgiu aquela curiosidade de, deixa eu ver o que é. O 5G eu acho que já é mais falado. Mais palpável, já está na disputa. Exato, a gente conhece mais. Então, mas o Web 3.0 é algo que eu quero entender melhor porque a gente está entrando aqui na web agora, então se tem algo ali que vai fazer a onda crescer, o que a gente quer surfar. Tem que estar inteirando. Tem que se atualizar. E muita gente me questiona isso. Pô, tu é engenheiro de produção, tu é professor da engenharia de produção e não fala no Instagram de engenharia de produção. Eu falo, é porque as pessoas não olham a engenharia de produção para dentro do que é uma empresa. Porque tudo que está na engenharia de produção tem relação com uma empresa. Um planejamento, um controle, uma produção, um processo, as pessoas, as finanças e tudo isso a gente fala dentro do curso. Então, é mais uma das barreiras que as pessoas acabam criando e falam assim, ele fala de empreendedorismo, sou engenheiro de produção, não tem nada a ver comigo. Muito pelo contrário. Você trabalha por uma empresa porque tem tudo lá, de empreendedorismo e engenharia de produção. Então, é umas coisas assim que eu batalho muito por esse conhecimento para que outras pessoas entendam dessa forma também. Agradeço, né, obviamente, o convite, sabe, eu não hesito convite bom, então dificilmente espero, obviamente, voltar aqui para falar de outras coisas tão interessantes como essa. Agradeço muito a participação de todo mundo e quero, obviamente, ver vocês aí voando baixo aí, conversando com uma galera muito boa. E espero que quem tiver alguma curiosidade sobre o tema, vá lá no Instagram, @profpaixão. Tem um link lá com uma variedade de informações, de observações. E em breve a gente vai ter mais uma mudança lá dentro para deixar material para as pessoas todas. Mas como é que faço um planejamento de carreira? Como é que faço isso? Como é que faço aquilo? A gente vai colocar lá. E em breve, 2021, ainda não sei se no início de janeiro ou depois de fevereiro, a gente vai iniciar a 5ª turma. Então, para quem é um pequeno, né, eu foco muito no micro e no pequeno empreendedor que está começando ou que já está estabelecido ou que precisa de uma ajuda, participar desse projeto. É um projeto extremamente de pele ali, que eu boto ali a barriga junto, eu me emociono com os caras ali juntinho.
E a gente poder ajudar cada vez mais empreendedores a sair de um status e atingir um próximo degrau, e aí depois o cara, né, fazer um sucesso, me convidar, né, para poder fazer mais alguma coisa. De lei. Perfeito. É isso, muito Então, obrigado aí. Já falar também para falar sobre suas redes sociais, mas é @profpaixão. Isso. Perfeito. Aí lá você consegue ver o... Qualquer dúvida é só me mandar um direct meia-noite, 1h da manhã, de tarde, de noite. Só não manda no domingo que eu só respondo na segunda. Perfeito. Então, galera, agradecer aqui pelo tempo que você esteve aqui com a gente. Espero que esse podcast tenha levado tanto conhecimento quanto trouxe para mim, principalmente. Uma luz. Todos. Recebendo informação. Aqui embaixo, na Twitch, tem aqui nossas redes sociais. Peço ali para seguir, compartilhar, para levar esse conteúdo para mais pessoas ainda. Esse podcast vai para o YouTube. Se não me engano, acho que como hoje é sábado, segunda ou terça no máximo, já vai estar ali o episódio completo. Também aqui tem o nosso canal de cortes, tá? Pra você ir ali consumindo. Eu gosto muito de consumir de pouquinho em pouquinho, aí no final eu vi tudo, né? Então, tem tudo aqui, nosso Instagram, que a gente sempre bota nossas atualizações lá. E também tem ali uma parte de Pix para caso você queira ajudar, pra gente investir mais nesse processo, no nosso projeto, no caso. Com certeza toda ajuda é válida. Então, galera, mas acima de tudo, obrigado por vocês estarem aqui em mais um sábado conosco. Obrigado pelo seu paixão novamente. Eu que agradeço, por esse tempo aí. Como a gente aprendeu aqui com ele, tempo é uma coisa, como o Walter disse, não é renovável. A gente tem que saber gastar o nosso tempo, né? E muito obrigado por ter gasto esse tempo aqui com a gente. Foi um investimento. Exatamente. Investido esse seu tempo aqui conosco. Quando vocês estiverem famosos lá, eu falo assim, caraca, o professor Paixão falou isso, vamos chamar aquele velho chato de novo. Que isso. Então, galera, obrigado aí mais uma vez, mais um final de semana junto. E até a próxima. Semana que vem a gente um especial de final do ano. Natal, todo mundo de gorrinho aqui, aquela palhaçada, vai ser muito legal. E o choque volta, né? Porque teve um episódio que eu trouxe uma máquina de choque. Mas isso é muito anos 90. Pô, eu tô com a perna machucada ainda. Tô fora. Isso foi da última vez do choque, mentira, sacanagem. Eu tô com a perna imobilizada, eu não vou poder correr pra dar choque, mas pronto. Tem coisa boa vindo por aí. Então semana